Oiê, tudo bem com vocês? Então, pessoal, passou de um ano aquela guerra lá na Ucrânia, né? Imagina quem vai ver um negócio desse, deve ser tenso, viu? Parece uma coisa meio distante, meio longe da gente, né? E se eu te disser que no Brasil já teve guerra? E foi um negócio tenso, pô. Foi um negócio complicado. Lá atrás, em 1600 e bolinha, o Brasil era conhecido como América Portuguesa e ela foi invadida pela Holanda. Doideira, né? Então, hoje, esse contador de história vai te ensinar sobre a invasão holandesa e o período do Brasil holandês. Atenção! Atenção! Antes da gente continuar o vídeo de hoje, temos dois avisos importantes. Eu queria primeiro agradecer quem tem acompanhado, falado, dado aquela curtida, se inscrito, indicado pro amiguinho se inscrever. Vocês têm ajudado demais e eu tenho ficado super feliz com o começo de tudo. E eu peço que vocês continuem fazendo isso, que ajuda muito a divulgar e me deixa muito feliz em seguir fazendo os vídeos. Obrigado demais. Segundo aviso, o assunto desse vídeo é bem grande. Para não deixar a coisa muito corrida, a gente dividiu ele em parte 1 e parte 2. É sério, eu dividi assim para deixar tudo mais fácil de entender, sem que a gente perdesse qualidade do vídeo. Ah, bom. Pronto, feitos os avisos, agora vamos pro vídeo. Nossa história começa primeiro com um negócio chamado União Ibérica. Essa união foi um período lá em 1580, quando o rei da Espanha, Filipe II, pegou o reino de Portugal para ele. O rei português, Dom Sebastião, desapareceu no norte da África. O parente mais próximo dele que podia pedir Portugal era o rei da Espanha. Só que essa união começou um rebuliço danado. Uma grande confusão! Porque as amizades de Portugal eram diferentes das amizades da Espanha. Enquanto Portugal meio que cuidava do dele e era amigo de todo mundo, a Espanha era doideira total. A Espanha tinha treta com a Holanda, que negociava muito com Portugal. Os holandeses já estavam desde 1568 brigando para se tornarem independentes. E o povo da Espanha dominava eles e não deixava eles ficarem de boa. Aí na hora que entrou a União Ibérica, uma das primeiras coisas que o rei da Espanha fez foi parar os negócios de Portugal com a inimiga Holanda. Essa vai ser a minha melhor vigarice. A Holanda demorou uns 40 anos para conseguir se dizer independente e ali por volta de 1609 ela conseguiu um tratado de paz com a Espanha e voltou a negociar com Portugal. Isso ajudou muito em acumular riqueza, só que em 21 a paz acabou e com ela os negócios foram só decaindo. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. A Holanda então percebeu que tomar o Brasil, que fazia o açúcar de Portugal, era uma coisa que podia dar certo. Do Nordeste brasileiro, depois eles podiam atacar o Caribe da Espanha, atacar os navios com prata de Potosí, que era da Espanha, e dava para fazer ataque para a África também, e pegar o comércio que ia para o Oriente. A Holanda criou em 21 uma empresa para fazer tudo isso, chamada Companhia das Índias Ocidentais. É meio doido, né? Mas é isso mesmo. Era comum ali depois de 1600 os reinos criarem essas empresas para conseguir dinheiro, como se fosse uma companhia de ação em bolsa de valores. Olá, eu gosto de dinheiro. A invasão do Brasil era literalmente um negócio. Em 1624, a armada holandesa chega na Bahia e consegue tomar de assalto Salvador. O problema foi que, tentando ganhar mais do que podia, a armada holandesa não ficou no Brasil e partiu para a costa africana. Portugal, apesar de mais fraca, ainda conseguiu montar uma força naval e muitos nobres de lá vieram para auxiliar a colônia brasileira. A força holandesa que ficou em terra não tinha condição de fazer muito. A tropa portuguesa cercou Salvador e quem tentasse sair de Salvador era pego em emboscada. Em 30 de abril de 25, eles conseguiram libertar a cidade. A situação da Companhia das Índias Ocidentais não era legal. Conseguiram ainda retirar ali uma parte dos homens de lá e fugir para o Caribe, onde começaram a tática de atacar os navios espanhóis como se fosse pirata. Só que essa estratégia foi tão bem sucedida
que em 3 anos eles recuperaram o que perderam na investida de Salvador. Encheram os cofres de dinheiro, tomaram vários navios de Portugal e da Espanha e aos poucos começaram a expandir os ataques para todo o Atlântico. Isso levou a uma queda grande de Portugal, que lançaria a Companhia das Índias novamente no ataque do Nordeste brasileiro. As principais capitanias do Brasil em 1600 eram Bahia e Pernambuco, que eram as duas grandes produtoras de açúcar. O ataque a Salvador já não tinha dado certo. Olinda era, naquela época, a principal vila de Pernambuco. E Recife era tipo um pequeno povoado onde ficava o porto para os navios. O ataque a Olinda aconteceu por volta do dia 16 de fevereiro de 1630. Matias de Albuquerque era o comandante das forças portuguesas, mas só chegou no Recife depois da tomada de Olinda. Concluiu que os fortes não aguentariam muito e que o porto seria perdido de todo jeito. Tomou por fim a decisão de incendiar tudo, deixando aos holandeses apenas fogo e cinzas, retirando dos invasores a chance de ganhar todo o açúcar e mantimentos que existiam ali. Os holandeses perceberam que a vila de Olinda não era muito fácil de defender e decidiram se estabelecer realmente em Recife, onde eles começaram a edificar e consideraram que a geografia natural, junto com os fortes, garantiam uma defesa maior. Após a queda de Recife e Olinda para os holandeses, os portugueses se encontraram numa situação muito difícil. Os espanhóis estavam muito envolvidos com outros conflitos, a força naval holandesa continuava castigando as rotas de comércio do Atlântico e os portugueses da pátria não conseguiam enviar reforços rápidos para auxiliar o Brasil. A defesa do território ficou para os homens que aqui estavam e que passaram a se valer do uso da guerrilha e começaram a impedir que os holandeses entrassem muito mais no território, assim como aconteceu na tomada de Salvador. Até 1632, a Companhia das Ilhas Ocidentais ainda tentou tomar Paraíba e Rio Grande do Norte, mas não teve sorte. A estratégia de guerra de guerrilha foi reforçada pela presença indígena, em que a gente precisa destacar Antônio Felipe Camarão, que naquela época já era um personagem de renome local e de grande coragem comprovada. Essa figura histórica, pela sua importância, a gente vai tratar depois num vídeo só sobre ele. E por isso aqui a gente só quer indicar que ele já participava do conflito e que vai participar até praticamente o final. Os líderes da Companhia das Índias Ocidentais achavam que iam conseguir tomar o Brasil somente atacando as cidades do litoral. Como eles não conseguiam se estabelecer muito além de Recife, eles não conseguiam comida muito fresca e nem fruta. Dependiam quase que exclusivamente de comida salgada e velha trazida da Holanda. A partir de 32, o líder da invasão no Brasil percebe que a chave para conseguir tomar de vez o território estava no campo e na garantia da comida. Decide que para acabar com a guerrilha, ele precisava levar a guerra lá para o interior. Ele cessa os ataques à cidade da costa por um tempo e se concentra em levar o caos da guerra para os fazendeiros também. E isso foi levando muitos fazendeiros a procurarem acertar a condição de paz com os holandeses, que garantia remessa de comida para os invasores. Em 34, a guerra estava continuando. Em novembro, eles conseguiram tomar a Paraíba. Aí, com a queda do Rio Grande e da Paraíba e o ganho de uma parte do interior, a resistência começou a cair por terra. Mesmo assim, a guerra da resistência ainda perdurava. E aquela população que tinha decidido ficar no Brasil em guerra sentia a brutalidade dos dois lados. Porque quando eles decidiam ajudar a resistência, os holandeses queimavam suas casas e tomavam suas plantações. Quando eles decidiam ajudar os holandeses, os portugueses queimavam suas casas e tomavam suas plantações. Para os homens do campo, começou a ser uma situação de perder. Perdiam para os luso-brasileiros e perdiam para os holandeses, não importava de que lado estivessem. Em fevereiro de 37, chegou ao Brasil Maurício de Nassau, conde e parente do príncipe de Orange. Ele foi nomeado como líder do Brasil holandês. O conde não perdeu tempo, conseguiu realizar grandes ataques e tomou principalmente o território que hoje é de Alagoas. Ao norte, tomando Fortaleza, garantiu o estabelecimento de uma certa fronteira com o território controlado pelos portugueses. Em pouco tempo, o conde Maurício de Nassau praticamente desfez a resistência brasileira,
ganhou mais territórios, estabeleceu as fronteiras do território holandês e conseguiu uma rota de escravizados para o trabalho nos engenhos. Colocou toda a indústria do açúcar brasileiro, que era dono, para funcionar. Os espanhóis e os portugueses pareciam não conseguir resistir mais às forças navais holandesas e muito menos às forças locais. Em 1640, a força de invasão parecia certa de seu estabelecimento e de que o Nordeste brasileiro seria para sempre holandês.